na minha visão, existem 3 pilares principais dentro de um funil de vendas. E esses 3 pilares principais, se você aplicar eles funcionam como se fosse uma engrenagem de um relógio. Você estando presente ou não, independente de você estar presente ou não, essas engrenagens, esses pilares, eles vão funcionar retroalimentando um ao outro para que a sua empresa continue crescendo e gerando leads e gerando vendas, mesmo que você não esteja presente. E se você for agora no Google e procurar por funil de vendas, funil de marketing, você vai ver que tem um monte de etapa lá. Vai ter funil de atração, conversão, nutrição, desejo, consideração, vai ter uns em inglês, awareness, attention, piriri, pararó. E nada disso vai te ajudar na prática. Nada disso vai te fazer gerar vendas e leads todos os dias. Nada disso vai fazer você crescer seu negócio. Nada disso vai fazer você ter vendas e ter dinheiro através da internet. Agora, olhando para esse modelo que eu tô te mostrando aqui agora, e já vou detalhar ele, já vou explicar ele na prática, esse modelo sim vai fazer você ter vendas, ter leads, ter mais tempo, ter mais dinheiro e conseguir viver uma vida melhor através dos funis, através das empresas, através do empreendedorismo, montando funil para você ou para outras pessoas. E isso funciona graças a 3 pilares, tá? Qual que é o pilar? Quais são esses 3 pilares aqui que funcionam dentro desse modelo de funil? Para você ter um funil eficiente que trabalha sem você, que te dá renda, dinheiro, lead, sem que você precise estar presente, você precisa de 3 coisas. Primeiro, funil de aquisição. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você vai montar uma estrutura de vendas para um negócio, para um software, para uma empresa, para uma consultoria, é pensar que, em determinado momento, você vai ter que construir um funil de aquisição. Segunda coisa que você precisa ter em mente é que sem conversão, você não vai ter renda, você não vai ter cash flow, fluxo de caixa. Então, o segundo pilar que a gente precisa implementar dentro de um funil de vendas é o funil de conversão. E por último, o terceiro pilar que você precisa implementar é o funil de expansão. Esses 3 pilares em conjunto, quando você consegue criar esses 3 pilares em conjunto dentro do seu negócio, ou do negócio no qual você trabalha, você é estrategista, você vai perceber que quando você monta esses 3 tipos de funis, eles se retroalimentam. Ou seja, as pessoas passam, elas navegam de um funil para o outro, de uma estrutura para outra, sem que você precise estar presente. E aí, esse aqui é o resumo, é a síntese de como que funciona, tá? Um funil de aquisição, ele é um funil que atrai pessoas. Ele é um funil do café caboclo do bar. Você vai lá, você toma uma pinguinha, eu não bebo, tá? Mas imagina lá o café do bar, do pão de queijo, o café que você vai lá no supermercado, o café que a tua mãe, tua avó passa, ou que tua avó passava quando ela era viva, tua mãe passava quando ela era viva. Esse café, ele é o AIDA, ele é o funil de atração, de aquisição. Ele simplesmente é pra você viciar. É o pó que o cara da biqueira entrega pro viciado se viciar pela primeira vez. Péssimo exemplo que eu dei aqui, né? Olhando pro mundo dos funis, seria quase como se fosse isso, né? Você entrega uma amostra grátis pra uma pessoa, e eu não sei se você traçou esse paralelo já. Fora o mundo das drogas, a única outra área que usa o termo usuários é o software. São softwares, as redes sociais. Elas chamam você de usuário e é por um motivo, né? E você precisa receber uma amostra, você precisa ter uma noção de como que funciona pra você saber se você gosta ou não. No meu caso, foi a primeira vez que eu experimentei um café gourmet, né? Um café daquelas maquininhas que tem lá Dolce Gusto, o café das 3 corações, não sei o quê. E quando você experimenta esse tipo de café, ou quando você experimenta uma nova experiência, você cresce a sua base de conhecimento do seu triângulo e você movimenta esse triângulo um pouquinho pro lado. Dentro do mundo das vendas, do mundo dos negócios, a gente fala que isso aqui é um funil de aquisição. É o momento em que você começa a atrair a atenção das pessoas, despertar interesse e fazer com que elas prestem atenção em você, fazer com que elas lembrem de você novamente, fazer com que elas olhem pra você e falem, eu já vi esse cara em algum lugar, eu já vi essa mulher em algum lugar, puta, eu já vi essa marca em algum lugar. Essa cor vermelha e preta, será que lembra o quê? Coca-Cola? Então, eu não sei se a Coca-Cola usa o termo usuários também, eu acho que não, né? Mas seria uma boa se usasse, né? Afinal, a Coca-Cola vicia assim como qualquer outro tipo de droga. Não sei se dá pra incluir Coca-Cola como uma droga, né? Mas ela vicia. Conheço pessoas que são viciadas em Coca-Cola. Mas de qualquer forma, você precisa habilitar esse seu primeiro pilar dentro do negócio, do seu negócio, para que as pessoas te conheçam. É a primeira forma de contato que as pessoas vão ter com você ou com o seu negócio. E a gente chama isso aqui de funil de aquisição. O funil de aquisição, ele é o famoso AIDA. Você deve ter procurado, já deve ter ouvido falar sobre isso em algum lugar, mas eu vou explicar mais adiante, que ele passa por 4 etapas, basicamente. Ele é um funil de aquisição. O que um funil de aquisição faz, Matheus? Ele adquire pessoas. Ele serve para você trazer pessoas para o seu negócio. Por que você escolheu essa divisão de 3 blocos para determinar um funil de vendas, Matheus? Porque pensa comigo, se eu tenho uma empresa, se eu tenho um negócio, e o meu negócio, ele tem muitos leads, é um negócio que ele atrai muitas pessoas, eu consigo alcançar muita gente, eu trago muitas pessoas, mas essas pessoas não estão comprando. Eu tenho um problema de aquisição ou eu tenho um problema de vendas? Pensa só, se eu consigo trazer muitas pessoas, se a minha empresa é muito vista, se eu tenho muitos leads, se eu tenho muita visualização, se eu tenho muito tráfego, seja orgânico, seja pago, seja gratuito, seja de recomendação, tráfego holístico ou sei lá o que. Se eu tenho muita gente, você vai me dizer que o problema é de aquisição ou você vai me dizer que é um problema de vendas? Agora vamos pensar numa outra forma. Imagina que você tenha muitas vendas, ou seja, se o cara ele entrou na tua empresa, você consegue transformar essa pessoa em um cliente. Só que o teu problema é trazer
trazer mais clientes. Você não consegue escalar essa quantidade de clientes que chega até você. O teu problema, ele é aquisição ou ele é vendas? Ou ele é conversão? Pensa só, se eu trago muita gente, mas eu não consigo vender para essas pessoas, o meu problema não é aquisição. O meu problema é vendas. Agora, se eu trago as pessoas e as pessoas que eu trago eu consigo vender, só que o meu problema está em trazer mais pessoas, aí sim o meu problema é aquisição e não vendas. Quando a gente faz essa divisão de funil de aquisição, funil de conversão e funil de expansão, eu consigo dar um zoom e ver exatamente aonde é que está o problema dos negócios. Quando você traz as pessoas e não consegue converter essas pessoas em clientes, o seu problema é vendas e não é aquisição. Então, não sei se você consegue perceber, mas quando a gente olha esse modelo aqui, em 3 blocos, funil de aquisição, funil de conversão e funil de expansão, eu tenho um modelo que ele consegue me dizer aonde que está o meu problema. E eu pergunto para você agora, aonde que está o seu problema? Será que o seu problema hoje é trazer pessoas? Será que o seu problema hoje é converter essas pessoas em clientes? Ou será que o seu problema hoje é reter essas pessoas, fidelizar essas pessoas e evangelizar essas pessoas? Isso vai dizer muito em qual dos blocos você vai ter que trabalhar no seu negócio para que você tenha o seu funil resolvido, ou seja, o furo do seu funil tapado. Eu tenho uma tese do funil furado, e é muito legal eu falar sobre o funil furado porque a galera sempre tem uma epifania quando eu construo o raciocínio do funil furado. Imagina que você tem ali, ó, aqueles casos que eu te mostrei, certo? Você tem o teu funil e você consegue trazer muitas pessoas. Você traz muita gente, você tem muita visualização. E no momento em que você traz essas pessoas, muitos leads, muito alcance e tal, só que você não consegue converter essas pessoas em clientes. E essas pessoas chegam até você, só que em determinado momento você perde essas pessoas. Como assim, Matheus? Pô, se eu trouxe a pessoa, eu tenho um inscrito, eu tenho muita visualização, eu tenho alcance, eu tenho um TikTok grande, eu tenho um YouTube grande, eu tenho um Instagram grande, eu tenho alcance, eu tenho anúncios rodando, mas eu não consigo converter essas pessoas em clientes. Então, o seu funil ele é muito bom para trazer pessoas, mas em determinado momento eu tenho um furo, o que faz com que essas pessoas cheguem no meu funil, só que elas vazem por esse furo. Logo, eu não consigo fazer essas pessoas passarem pelo processo e chegar aqui embaixo convertidas em clientes. Então, a nossa filosofia é, dividindo os funis de vendas em 3 blocos, eu consigo detectar aonde que está o furo do meu funil. Onde está o furo do meu funil? Não leve pelo duplo sentido. O furo do funil da empresa. Aonde que está o seu furo do seu funil? Você tem que entender que você tem que trazer essas pessoas em determinado momento. Se você não tapa esses furos, se eu não chego aqui com uma silver tape e eu tampo esse furo que tinha aqui, eu não vou conseguir fazer com que essas pessoas que chegam aqui em cima, elas continuem até o processo de compra. Eu vou perder essas pessoas ao longo do caminho. Imagina literalmente um funil. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando eu trabalhava de estagiário lá na empresa de engenharia, eu tinha um Ford Ka. Ford Ka, não vou lembrar, acho que é ano 98, acho que é pratinha. E eu sempre ia no posto de gasolina, na época que dava pra colocar R$10 de gasolina ainda e fazer alguma diferença. E eu chegava no posto e colocava 10ão. E eu andava até o ponteiro encostar, ponteiro de gasolina encostar lá no bagulhinho de gasolina, dizendo que não tinha mais nada. Depois que a luz de gasolina acendia, eu andava provavelmente mais sei lá quantos quilômetros ainda, né? Sempre. Porque assim, a minha filosofia é que quanto mais gasolina você tem, mais gasolina você gasta. Assim como uma pasta de dente, né? Não sei se você percebeu, mas quando o pacotinho de pasta de dente tá cheio, você usa um monte. Depois, quando ele vai chegando no final, você vai ficando racionando cada vez mais. E eu sempre andava com a gasolina no mico, no mínimo possível, porque daí eu economizava, não pisava no Ford Ka. Eu sei que ele tem potência, né? Eu sei que ele anda pra caramba, mas eu acabava economizando ali com os meus 63 cavalos de potência. E um belo dia eu acabei a gasolina subindo pra trabalhar. Então tava indo trabalhar e a gasolina acabou numa rua íngreme assim, e eu parei. E quando acabou a gasolina, basicamente passou todo mundo que eu conhecia na época, né? Todo mundo que era os meus amigos, os parentes, todos eles passaram lá e me deram tchau pra mim, comigo com o carro parado lá. A questão é se aconteceu já com você isso ou não. Quando eu fui encher o tanque de gasolina desse Ford Ka, fui no posto, peguei 1 litro, cortei 1 litro, fui lá, beleza, enchi o bagulho. Você coloca o funil que você criou dentro do tanque e você despeja a gasolina. Toda a gasolina que você colocou em cima, ela sai dentro da boca do funil. Afinal, se você tivesse um funil furado, a gasolina que você coloca aqui, ele vazaria e não entraria pra dentro do tanque. Se você pensar num funil no mundo normal, no tradicional, no mundo físico, tudo o que nós colocamos na boca de um funil, ou seja, tudo o que eu coloco na boca de um funil, ele tende a sair lá embaixo. Ou seja, todo o líquido que eu despejo em um funil, ele escorre pelo funil até sair lá embaixo. Só que quando a gente fala do mundo das vendas, do mundo dos negócios, não é assim. Porque se todo cliente que você colocasse na boca do seu funil se transformasse efetivamente em clientes, você tinha um funil perfeito. Um funil com 100% de conversão. E não é isso que acontece. Às vezes você precisa de 100 pessoas aqui, ó. 100 pessoas para você converter um cliente. Como é que a gente consegue fazer a analogia de um funil com o que a gente tem dentro do mundo dos negócios? Sendo que no mundo virtual, no mundo real, né, no mundo físico, tudo que a gente coloca em um funil sai lá embaixo. Eu não sei quem que teve a ideia de fazer isso por primeiro de tudo, né? Mas se você pensar, não tem lógica. Porque um funil, se você pega uma garrafa de água e você derrama em um funil, toda a água que eu estou colocando em cima sai por baixo. No mundo dos negócios, não. Porque se fosse assim, todo cliente que chega no meu negócio se transformaria em cliente. Todo lead que chega se transformaria em cliente.
Então, qual que é a lógica da coisa aqui? O que eu quero que você entenda nesse momento? Que você tem um funil furado. Por que você tem um funil furado? Porque se você coloca pessoas aqui em cima do seu funil e as pessoas não chegam lá embaixo, você tem um furo em determinado momento do seu funil que vaza as pessoas. É como se, na lógica da gasolina, quando eu fui abastecer o meu Ford Ka, eu coloquei a gasolina aqui em cima, coloquei a gasolina no furinho do funil para encher o tanque e o meu funil estava furado e aí a gasolina que eu coloquei começou a vazar e apenas um pouco daquela gasolina que eu coloquei em cima chegou embaixo, o que faz com que o nosso funil não seja eficiente. Por que eu te expliquei isso aqui, hein? Porque esses três blocos que eu te mostrei, o bloco de aquisição, o bloco de conversão e o bloco de expansão, ele permite você dar um zoom no seu funil e ver em qual momento do seu funil de vendas, do seu funil de marketing, estão os furos. Porque a real é que o teu funil está assim hoje, todo furado. Você perde pessoas o tempo inteiro no seu funil de vendas. Você perde pessoa o tempo todo na sua empresa. Você, às vezes, tem muita visualização. E essas pessoas chegam até você e, pluf, não compram. Então, quando você divide, quando você passa a pensar dessa forma aqui, ó, aquisição, expansão e conversão, você consegue dizer qual é o furo do meu funil. Aonde eu estou perdendo essas pessoas. Quando que as pessoas entram, chegam na minha empresa, chegam no meu negócio, beleza, eu consegui trazer um monte de pessoas aqui. Em qual momento que essa pessoa deixa de estar no meu funil e, pluf, vaza. E eu perco essa pessoa. Porque se você descobre aonde que está esse furo, seja do seu funil ou do funil de outras pessoas, você tapa esses furos e aí o que que acontece? Você coloca a pessoa em cima e ela naturalmente vai ser conduzida para um processo de compra lá embaixo. Essa é a nossa filosofia de construção de funil. E aí, existem três etapas, né? Etapa de aquisição, etapa de conversão e etapa de expansão. Quando eu falo dessas três etapas, eu primeiro começo com o mais básico, que é o funil de aquisição, é o AIDA. O que que o AIDA significa? Significa que dentro do funil de aquisição, eu preciso atrair as pessoas, eu preciso gerar interesse nas pessoas, eu preciso gerar desejo nas pessoas, eu preciso gerar ação nas pessoas. Cada uma dessas etapas serve para conduzir a pessoa para a próxima etapa. Ou seja, se eu quero começar a popular a minha empresa com pessoas, primeiro de tudo eu preciso atrair essas pessoas. É por isso que tem o A aqui. Então eu atraio muita gente. Alguma dessas pessoas vão se interessar. Então umas vão achar interessante, outras não vão se interessar, não é o que elas querem no momento, ou a sua mensagem não ressoou com elas. Algumas dessas pessoas vão despertar desejo e algumas vão agir. E no momento que essas pessoas agem, a gente parte para conversão. Então se aprofundando um pouco mais no AIDA, né? Acho que eu pulei. Tava aqui, ó. Tá aqui. Atenção. O que atenção significa? Significa que de alguma forma você precisa fazer com que as pessoas prestem atenção naquilo que você tem para dizer. Afinal, se você não consegue fazer as pessoas prestarem atenção naquilo que você tem para dizer, como é que você vai conseguir convencer essa pessoa a comprar o seu produto ao invés de comprar o produto do concorrente? Olha que curioso, né? Provavelmente você deve ter notado essa imagem aqui. Uma estátua? Não me leve a mal. Tava no hotel esses tempos atrás e me chamou a atenção essa estátua aqui. E eu postei nos stories essa foto do meu Instagram. Não sei se você acredita nisso que eu vou falar ou não, mas o dia que eu postei essa imagem aqui foi o dia que eu mais tive visualização no meu stories na vida do meu Instagram. Tive aproximadamente 7.000 pessoas assistindo os meus stories, levando em consideração que eu tenho 36 mil seguidores nesse momento. Foi um dos maiores engajamentos que eu já tive nos últimos meses, comparado assim com a relação de seguidores que eu tenho. É foda, né? A gente fala de conteúdo, a gente produz, a gente ensina, faça essas lives, lança o produto. Aí o dia que eu posto o Homem do Bingolim Pequeno é o dia que eu mais tenho visualização nos meus stories. Por que isso acontece? Porque de alguma forma isso chamou a atenção das pessoas. De alguma forma, eu não sei o porquê, não vou fazer pouco caso dessa imagem aqui. Talvez o motivo pelo qual essa imagem chamou a atenção foi pequeno, comparado com outras coisas. A questão é que essa imagem chamou a atenção das pessoas. De alguma forma, as pessoas pararam pra me ouvir ou pra assistir os meus stories naquele dia. O motivo talvez seja pequeno, né, comparado com outras coisas. A questão é que isso chamou a atenção. As pessoas visualizaram. Eu atraí novas pessoas. E eu vendi nesse dia também. De qualquer forma, uma outra chamada de atenção que pode interessar as pessoas foi isso aqui, ó. Isso aqui é um vídeo que eu soltei. Puta, não vai abrir, né? Se você entrar no meu Instagram, depois você vai ver lá. Tem esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui eu começo com uma chamada que é o seguinte: pare de usar o link na bio. O link na bio está acabando com o engajamento do seu Instagram. Essa chamada inicial a gente chama de hook, que é um momento onde eu desperto a atenção da pessoa. A mesma coisa que eu faço nesse vídeo, essa imagem fez provavelmente. Assim, é impossível você olhar essa imagem e não prestar atenção que lá atrás tem um café. Talvez não seja isso que você te fez prestar atenção nessa imagem, né? A questão é que ambos, o vídeo que tem um hook, ou seja, tem uma chamada inicial muito forte, e a imagem com motivos pequenos para chamar a atenção, elas despertaram a atenção das pessoas. E a atenção serve para uma única coisa. Serve para você fazer a pessoa te dar um momento de atenção mesmo da cabeça dela. Um momento de consciência onde ela está presente para você. Não sei se você sabe ou não, mas nas redes sociais você tem aproximadamente de 1.8 a 3.5 segundos para chamar a atenção das pessoas. Quando você posta um vídeo, quando você posta uma foto, quando você posta um stories, e a pessoa chega no seu conteúdo, durante 1,8 segundos a 3
3.5 segundos, ela vai raciocinar se ela vai continuar assistindo o seu vídeo ou não. E se você não conseguir chamar a atenção da pessoa em 1.8 a 3.5 segundos, a pessoa vai simplesmente pegar o feed do Instagram e scrollar e você perde a atenção da pessoa. Essa aqui é uma métrica de atenção que as pessoas te dão. Então, naturalmente, você tem que, para despertar a atenção das pessoas, fazer algo que dentro de 1.8 segundos a pessoa pare para escutar ou para entender mais. É natural a gente olhar para essa imagem e entender o porquê que dentro de 1.8 segundos as pessoas decidiram parar para analisar melhor ou para encaminhar isso para outras pessoas. É engraçado que teve um cara que comentou assim, ele encaminhou para uma outra pessoa, né, e postou lá e me marcou e falou assim, mandei pro meu amigo, lembrei dele. Não sei por que eu lembrei dessa imagem aqui, lembrei de um colega meu. Aí a pergunta que fica é, por que lembrou do amigo dele, né? A questão que a gente tem que pensar aqui. Vale a pena a gente raciocinar um pouquinho, né? Entrar numa epifania sobre isso. A questão do hook é a mesma coisa. Então, quando a pessoa chega nesse Reels aqui, depois você pode assistir no meu Instagram, nos primeiros 1 ponto alguma coisa segundos, os primeiros 2 segundos, eu falo pra pessoa o seguinte, você vai perder o engajamento do seu Instagram se você continuar usando o link na bio. Isso aqui é um hook, é chamada pra atenção. Se a pessoa tá com baixo engajamento, naturalmente ela vai me dar esse tempo de atenção, esses 3 segundos que eu preciso. Só que você concorda comigo que somente 3 segundos de atenção não é o suficiente pra eu fazer uma venda? Afinal, esse foi o dia que eu mais tive visualizações na história do meu Instagram, quando, em questão de tamanho, né, de quantidade de pessoas em relação à quantidade de seguidores que eu tinha. Só que não foi o dia que eu mais vendi no meu Instagram. Então as pessoas me deram muita atenção o dia que eu postei essa foto, mas não foi o dia que eu mais vendi, afinal a atenção não é tudo. Se você não pegar a atenção das pessoas e depois despertar interesse nas pessoas, de nada adianta. Aquela imagem simplesmente pura é uma imagem que chama atenção. Afinal, é uma coisa engraçada, né? Um motivo relativamente pequeno da gente prestar atenção nessa imagem. Mas ela é só isso. Ela não passa de ser uma imagem engraçada. Ela não vai me gerar vendas porque tem um cara peladão na imagem. Pra gente conseguir gerar vendas ou conduzir as pessoas dentro do nosso funil, a gente precisa despertar interesse nas pessoas. E aí eu quero que você repare o seguinte, tá? Quando a gente fala dos funis, você percebe que no momento em que eu postei essa imagem, essa foto lá no Instagram, eu abri um funil. Ou seja, eu comecei a despertar a atenção das pessoas. Então, eu abri a boca do meu funil, 7.000 e tantas pessoas visualizaram esse conteúdo. Só que esse foi um conteúdo que ele não conseguiu continuar despertando interesse, desejo e ação nas pessoas. Ou seja, aquelas 7.000 pessoas que visualizaram esse conteúdo saíram pelo furo que o funil tinha. Essas pessoas aqui vazaram por esse funil. Elas não continuaram até a venda. Por quê? Porque a atenção somente não vale a pena. Que é o que a gente falou do Marçal agora há pouco, né? Ele chamou a atenção e esticou a corda o máximo possível, que na realidade naquele momento não vai fazer sentido se eu não plugar outros pilares juntos. No caso, quando a gente fala de AIDA, a gente tem a atenção e aí a gente precisa demonstrar interesse na pessoa. O curioso é que quando eu procurei interesse no Google para criar uma imagem que correspondesse a isso, a primeira imagem que apareceu para mim foi essa daqui, ó. Prefeito eleito de Canindi, no Ceará, com sua nova namorada. Os invejosos dirão que é por interesse. Inveja é foda, né não? A questão é que eu não entendi muito bem por que essa imagem apareceu quando eu procurei interesse. Eu esperava uma outra coisa, mas acredito que possa ilustrar muito bem o que eu tô te falando aqui. Quando a gente desperta a atenção das pessoas, mas não desperta interesse, as pessoas simplesmente vão embora. Então o interesse é você conseguir engajar as pessoas, engajar o público com informações, com ofertas que possam despertar esse desejo de querer saber mais. Porque, afinal de contas, o prefeito do Ceará, de Canindi, encontrou uma novinha para se casar. Afinal, qual que é essa relação com o interesse na notícia, não é mesmo? Se eu desperto a atenção das pessoas e eu não consigo demonstrar interesse, fazer com que elas continuem prestando atenção de mim, aqueles 3 segundos de atenção que as pessoas me deram vão embora. Eles simplesmente somem. É igual dente de leão ao vento. E aí, depois que eu desperto interesse, eu preciso gerar desejo na pessoa. O que significa isso? A pessoa prestou atenção no que eu tinha pra falar. Por exemplo, você está prestando atenção em mim agora. Talvez as imagens que eu tô te mostrando aqui, que são até contraintuitivas, né? Assim, são imagens engraçadas, elas até despertam interesse em você. Mas se eu só continuar com essas imagens engraçadas, será que em determinado momento você vai sentir desejo de comprar algum produto? E aí, falando do AIDA, a gente entra no terceiro nível, né? Dos funis, do funil de aquisição, que é, em algum momento, eu vou precisar transformar esse interesse das pessoas em uma necessidade emocional de compra. Ou seja, a pessoa vai ter que olhar e falar o seguinte, puta, isso aí que ele tá me mostrando, talvez resolva o problema que eu tenho. Então eu preciso atrair as pessoas, a atenção delas, eu preciso despertar esse interesse. Quando esse interesse está ciente de mim, ou seja, que as pessoas estão olhando pro meu negócio, pro meu produto, ou pra mim mesmo, né? Eu preciso transformar esse interesse em desejo. Então é aí que entra o momento onde você pode usar gatilhos mentais, onde você pode usar conexão emocional para fazer com que a pessoa perceba que aquela atenção que ela te deu pode se transformar em uma solução para o problema dela. E aí a gente entra por último, no último pilar do funil de aquisição, que é a ação. E eu considero uma ação dentro de um funil de aquisição a conversão de uma pessoa para um lead.
Então, para mim, uma ação é transformar um desconhecido em lead. O que é um lead para você, Matheus? Quem me passou o nome, e-mail e telefone. Para mim, isso aqui é uma ação. E aí a gente mata o primeiro bloco dos nossos funis, que é o funil de aquisição. Então, quando você dá um zoom out e olha essas estratégias por completo, você olha isso aqui, você fala em qual desses pontos eu estou pecando dentro do meu funil. Será que eu estou com dificuldade em despertar a atenção das pessoas, awareness, né, o termo que eles usam em inglês, despertar consciência nas pessoas? Será que eu estou com dificuldade em fazer as pessoas prestarem atenção em mim? Será que eu estou com dificuldade em transformar essa atenção em desejo, em interesse? Será que eu estou com dificuldade em chamar essa atenção das pessoas e transformar isso em call to action, ou seja, uma chamada para ação e transformar essas pessoas em leads? Ou será que eu faço muito bem esse processo inicial e depois eu transformo, o meu problema está em transformar essas pessoas em clientes? E aí você dá um zoom out no seu negócio e fala, puta, aonde que tá o furo do meu funil? Será que eu tô perdendo pessoas aqui, nessa primeira etapa? Quando eu faço as pessoas passarem por esse processo, eu perco elas? Será que essas pessoas estão passando por esse processo? O meu conteúdo é bom, meus anúncios são bons, minha página é boa, mas eu não tô conseguindo gerar vendas. E se o seu problema é gerar vendas, aí a gente parte para o nível do funil de conversão, porque afinal, o processo, né, que faz as pessoas se transformarem de leads em clientes é a partir do funil de conversão. E aí o nosso resumo aqui do funil de aquisição o funil de aquisição é a base para gerar volume de leads. Como eu falei, para mim a métrica primária de análise de um funil de aquisição é quantos leads eu consigo gerar com esse funil. Quanto mais leads eu consigo gerar com o meu funil, mais a minha aquisição tá boa. Mas é apenas a primeira parte do processo.